Nós estamos alegres nessa noite por estarmos mais uma vez na presença do Senhor, aqui conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Já quero que você abra comigo a sua Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. No livro do profeta Daniel, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler apenas um versículo nessa noite. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Nós leremos o versículo de número 8. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você procura, eu quero aqui já externar a minha gratidão a Deus. Quem não encontrou, diga: me espera. Nós vamos esperar nessa noite em nome de Jesus todos se encontrarem. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Diz-nos a palavra do Senhor. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que talvez agora alguém esteja pensando, mas ele vai falar sobre isso? Nós vamos falar sobre isso. Pense em uma pessoa, amados, que nos últimos 7 dias entrou em uma profunda batalha espiritual com Deus, para não falar aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. Eu digo isso, amados, porque eu não tenho vergonha de falar que nós lutamos com Deus, mas o que prevalece sempre é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amados, todos nós que estamos aqui nessa noite temos uma identidade. Todos nós temos um documento de identificação, e aquele documento, ele mostra quem nós somos. Naquele documento está escrito o nosso nome, o nome dos nossos pais e o local onde nós nascemos. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu disser a você que nós também temos uma identidade espiritual? Essa identidade, amada, espiritual, ela também mostra quem nós somos, onde nós nascemos e quem é o nosso Pai. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, Jesus ele disse que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes filhos, amados, não nasceram da vontade do homem, da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Então todos nós, queridos, que estamos aqui, temos uma identidade espiritual, e nessa identidade está um nome que nós ainda não sabemos, mas que nós vamos saber quando Jesus arrebatar a sua igreja. E lá também está o nome do nosso Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. E nessa noite eu quero dizer a você que nós precisamos preservar a nossa identidade. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: nós precisamos preservar a nossa identidade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre preservação da nossa identidade. E o texto que nós lemos, ele é muito peculiar, porque Judá havia sido levada em cativeiro. Deus, por conta do pecado de Judá, ele havia permitido que a terra, que os seus moradores fossem levados como escravos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já viu algum filme, mas a vida de escravo, ela não é fácil. Escravo não tem vontade própria, escravo não tem liberdade, e escravo é forçado a fazer aquilo que ele não quer. Judá é escravo nesta situação, queridos, mas de repente é colocada uma placa na frente do palácio do rei da Babilônia: precisam-se de novos servos. E o rei chama uma pessoa de sua confiança para fazer um processo seletivo. E esse
O primeiro deles, jovens, bendito seja o nome do Senhor. O segundo, de boa aparência, precisavam ser bonitos. Terceiro, precisavam ter habilidade em viver e servir no palácio. Quarto, eles precisavam ser exclusivamente dos jovens de Jerusalém e de Judá, da linhagem real e da linhagem dos nobres. E último, eles precisavam ser experimentados por um período de 3 anos. E nesses 3 anos eles deveriam ser ensinados na língua e no costume do povo caldeu. E também deveriam ser alimentados com os manjares, com as iguarias, com as delícias que eram servidas para o próprio rei. E começa o processo. Eu quero já começar dizendo a você nessa noite o seguinte: a preservação da nossa identidade, ela é uma decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso decidir, eu preciso escolher, eu preciso querer preservar a minha identidade. E no texto que nós lemos, nós temos isso. Entenda, o rei manda chamar os jovens e começa o processo de avaliação. Haviam jovens apenas de Jerusalém. Todos os jovens que lá estavam, eles conheciam a lei de Deus. Todos os jovens que lá estavam conheciam os costumes e os mandamentos do Senhor. Mas por que apenas 4 jovens decidiram preservar a sua identidade? Amados, preservar a minha identidade é uma escolha que eu preciso fazer. É algo que eu preciso decidir. Bendito seja o nome do Senhor. E a segunda coisa, preservar a identidade não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo me oferece muitos manjares. Eu quero que você pare um minuto para pensar em uma comida que você gosta muito. Pare um pouquinho e pense em uma comida que você gosta. Que você pode estar de barriga cheia, mas se tiver aquilo, você abre, não, eu vou abrir uma exceção e eu vou comer mais um pouquinho daquilo. Pensou? Isso era a iguaria do rei. Sabe aquela comida que ninguém conseguia recusar? Essa era a comida. Agora imagine você, queridos, um escravo que comia talvez restos. Um escravo que comia ali a pior comida. Agora entra no palácio e vai se alimentar de finas iguarias. Que maravilha! Só que 4 jovens entenderam que aquele processo, além de ser um processo de avaliação do rei, era um processo de avaliação de Deus, para saber aqueles que verdadeiramente desejavam preservar a sua identidade. Agora imagine você, queridos, finas iguarias reais sendo servidas, e Daniel olha para tudo aquilo. Quem sabe a barriga ronca, não é verdade? Quem sabe ali a barriga ronca, vem uma águazinha na boca. Ele olha, não, eu vou preservar a minha identidade. Ele fala com o chefe dos eunucos e pede para que ele lhes servisse legumes e para que eles bebessem água. E durante 10 dias eles iam ser experimentados dessa forma. Querido, é por isso que eu digo que preservar a nossa identidade não é fácil. Porque quem disse que o que o mundo tem para oferecer é ruim? Quem disse que o que o mundo oferece é mal? Aos nossos olhos tudo é belo. Aos nossos olhos tudo é bom. Existe um hino antigo que eu estava lembrando, que diz que o pecado, ele não dói. O pecado não dói. Se o pecado doesse, irmão, ninguém pecava. Se o pecado doesse, irmão, ninguém pecava, mas o pecado, ele não dói.
preservado não aparece com nada feio, com nada que nós não queremos isso, porque isso é ruim, eu não quero. Não. Ele aparece com coisas belas. Agora, queridos, eu disse a vocês, preservar a minha identidade é uma atitude que eu preciso tomar. É por isso que a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E eu orei ao Senhor, queridos. Eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu vou falar. Mas eu só te peço uma coisa. Eu quero que essa palavra sirva para mudar nem que seja a vida de uma pessoa naquele lugar. Porque se a palavra mudar a vida de uma pessoa, queridos, eu já saio daqui realizado. A segunda coisa que eu quero dizer a vocês, que aquele que decide preservar a sua identidade, ele passa por humilhação, ele passa por preconceito, ele é chamado de quadrado, ele é chamado de careta, ele é debochado. É por isso que ser jovem e preservar a sua identidade não é fácil. Pare para pensar comigo, queridos. O jovem se servindo das finas iguarias do rei. Aí lá vem Daniel e seus 3 companheiros com aquele pratozinho cheio de girimum, né? Cheio de girimum. Girimum não tem gosto, né? É só um pouquinho doce, eu acredito que seja só um pouquinho doce. Não tem gosto. Aí agora alguém olha para ele e fala: não, Daniel, não. Daniel, tu vai dispensar essa lasanha aqui, Daniel? Rapaz, não faz isso, rapaz. Daniel, tu vai dispensar aqui, Daniel, essa pizza, rapaz, para comer girimum. Queridos, quem preserva a sua identidade passa por humilhação. Mas quem decide no seu coração preservar a sua identidade, não se deixa levar por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel deveria ser humilhado, queridos. Daniel deveria ser motivo de brincadeiras ali, de mau gosto. Deveria passar vergonha. E diz a Bíblia que num período de 10 dias eles passaram por essa humilhação. No período de 10 dias eles foram experimentados. E no final desses 10 dias, diz a Bíblia, que eles se apresentaram diante do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos olha para eles e olha para os outros. E a Bíblia diz que eles estavam mais fortes, mais bonitos, mais corados. Entenda uma coisa que eu já vou falar, porque eu preciso falar isso aqui nessa noite. Você não precisa de parafernálias mundanas para chamar a atenção de ninguém. Você não precisa andar de acordo com o mundo para chamar a atenção de ninguém. Não precisa. Você não precisa chamar a atenção, queridos, usando parafernálias mundanas para ser diferente, para ser especial. Porque o que nós vemos hoje entre os jovens é que cada um, queridos, quer os seus 5 minutos de fama. Quem é que não quer suas 10.000 curtidas no Facebook? Não é verdade? Aleluia. Quem é que não quer comentários nas suas fotos? E para isso, amados, vale tudo. Vale tudo. Eu vou falar isso aqui. Irmãos, me perdoem em nome de Jesus, mas eu preciso falar. Glória a Deus. Queridos, Aleluia a Deus. Quem decide preservar a sua identidade não precisa de nada do mundo para chamar atenção. A Bíblia diz, queridos, em 2 Reis, que uma mulher, ela vê um homem passando na rua. Ela olha para aquele homem, um homem que, se nós víssemos passar na rua hoje, talvez fosse igual a qualquer outro. Ela olha para ele, chama o seu marido e fala: aquele ali é diferente. Eu vejo que aquele ali, ele é um homem de Deus. Glória a Deus. Jesus disse para os seus discípulos que nós, eu e todos os que aqui estão, nós somos o que? A luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos a luz, queridos,
está abrindo mão da sua identidade. Daqui com o tempo você vai olhar para você mesmo e não vai se reconhecer. Você não vai saber quem você é. Então preserve a sua identidade. Lute pela sua identidade. Porque o que te torna diferente é o brilho do Espírito Santo de Deus. Aqueles jovens, eles se alimentavam da pior comida, mas no final de 10 dias eles estavam bonitos. No final de 10 dias eles estavam mais fortes. Louvado seja o nome do Senhor, mais atraentes. Nós estamos falando aqui com jovens, queridos. Aleluia, Deus. Quer ser bonito, irmão? Quer chamar a atenção da abençoada? Recebe o brilho de Deus na tua vida. Quer chamar a atenção desse jovem, minha querida? Receba o brilho de Deus na tua vida. Não adianta usar roupa curta. Não adianta usar meios mundanos, amados. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos preservar a nossa identidade. Nós passamos por humilhação, sim, passamos. Quem é que nunca passou na escola? Quem é que nunca foi criticado? Eu conheci uma adolescente há uns anos atrás. E ela olhou para mim assim, ela era regente do conjunto de jovens que eu tomava conta na época. Ela chegou em casa triste. Ela olhou para mim e falou: olha, eu não quero mais ser regente. Eu falei: por quê? Porque eu não consigo deixar as coisas do mundo. Pensa numa jovem que gostava de uma maquiagem. Pensa numa jovem que gostava. Uma vez eu olhei para ela, não desculpe a expressão, mas ela parecia um fantasma. Aí eu pensei: meu Deus, imagina depois que ela tirar tudo isso, o que tem por trás disso? Aleluia. Irmão, não esconda, eu vou falar, não esconda quem você é. Não esconda quem você é. Seja você mesmo. Seja você. Alguém vai ter que gostar de você, mas seja você. Preserve a sua identidade. E eu conversei com essa jovem e eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, eu te proponho um desafio. Eu falei para ela: você está vendo essa sapateira aqui? Sim, estou vendo a sapateira. Você está vendo esse guarda-roupa aqui? Sim, estou vendo. Imagine que essa sapateira aqui seja o mundo e que esse guarda-roupa aqui seja Deus. Você está vendo onde eu estou? Eu estou bem no meio. Sim. Quando eu me aproximo do mundo, o que acontece? Eu me afasto de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, o que acontece? Eu me afasto do mundo. Você quer deixar as coisas do mundo? Se aproxime de Deus. Busque a Deus. Olhe a Deus. Fale com Deus. Quer deixar? Busque a presença de Deus. Se aproxime dele. E diz a Bíblia que passados alguns anos, passado um período de tempo, eles se aproximam do rei. O rei manda chamar estes jovens. Ele começa a preparar ali um questionário de perguntas e respostas para fazer para todos aqueles jovens que haviam passado aqueles 3 anos estudando. E nesse intervalo de 3 anos, Deus concedeu a Daniel, Misael, Azarias e Ananias conhecimento e inteligência. E a Daniel o dom de interpretação de visões e de sonhos. Sabe o que eu entendo, queridos? Quando eu preservo a minha identidade, eu vou me destacar. Eu vou me destacar nos meus estudos. Eu vou me destacar, queridos, na minha vida acadêmica. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei se você tem pretensão de aí, quem sabe,
cursar uma universidade no futuro. Eu não sei se você tem o sonho de ser um profissional de sucesso, mas se você tiver, saiba que o melhor caminho é preservando a sua identidade, porque aqueles que preservam a sua identidade são agraciados por Deus. Eu ouvi uma história há muito tempo atrás de um jovem. Pense num jovem feio. Ele era feio. E esse jovem ele estava fazendo curso. Ele tinha um colega, muito amigo mesmo. E certo dia ele chega para esse colega dele e fala: rapaz, eu preciso te contar um problema. Qual é o problema? Eu estou apaixonado. Mas isso não é problema, isso é bom. Não, você não está entendendo, eu me apaixonei simplesmente pela menina mais bonita do curso. Isso é um problema. Agora imagine você, ele era feio. Ele era feio. E se apaixona pela menina mais bonita. Aí esse amigo dele aconselha ele fazer o seguinte: olha, faz o seguinte, vai lá, te declara para ela. O pior que vai acontecer é ela te dizer não. Aí ele fez isso. E ele simplesmente foi esculachado. Sabe, ele foi humilhado. Ele ficou triste. Mas ele gostava muito dessa jovem. E ele era feio. Mas por incrível que pareça, ele era a pessoa mais inteligente daquele curso. E certa vez, ele ficou sabendo que aquela jovem estava para perder a sua bolsa. E ela precisava tirar uma nota 10 para continuar naquele curso. E ela não tinha condições financeiras para pagar o curso, ela estava com uma bolsa. Ele tinha sido humilhado por ela. Mas ele falou: quer saber? Eu vou ajudar ela. E ele começou a ensiná-la, a estudar com ela. Começou a conviver com ela. Começou a ensinar ela. E sabe o que aconteceu? Ela começou a gostar dele. Sabe por quê, irmão? Porque ele era inteligente. Ele chamava atenção, não pelos seus atributos físicos, mas por algo que vai muito além disso. Por algo que vai muito além de simples beleza física. Ele preservava a sua identidade com Deus. E sabe o que aconteceu? Ela tirou a nota máxima na prova. E depois de uma semana, ele liga para esse colega dele e fala: olha, eu estou namorando com ela. E ele pensa: mas deve ser por pena, claro. Ele ajudou ela, por pena. Passaram-se alguns meses e ela é questionada. E perguntada: por que você está namorando com ele? Ele é feio, tem tanto rapaz bonito aí. Poderia aí estar namorando com esse rapaz aí. Ela olha e fala: a beleza dele, ela está muito além do que os nossos olhos eles podem ver. A beleza dele está muito além do que os nossos olhos podem ver. Meus queridos, entendam isso. A sabedoria, ela é dada para aqueles que preservam a sua identidade. Quer se destacar, querido? Quer se destacar? Preserve a sua identidade e você vai se destacar aonde você for. Quer chamar atenção? Preserve a sua identidade, você vai chamar a atenção. E Deus deu a eles conhecimento, inteligência. Ensinou a eles. Eram inteligentes. Talvez as pessoas olhem para você e não deem nada. Talvez as pessoas olhem para você e não te deem valor. Mas eu quero que você saiba que os olhos do Senhor, eles estão postos sobre todos aqueles que preservam a sua identidade. Quer chamar a atenção de Deus? Preserve a sua identidade. Eu fico pensando, eu fico imaginando o Senhor no trono. Eu não sei se vocês lembram, nas eleições presidenciais
presidenciais, as últimas eleições presidenciais, quando um candidato à presidência da República, ele se deslocava para fazer uma passeata, para fazer um comício, ou qualquer outro candidato, tem um aglomerado enorme de pessoas aqui, todo mundo querendo ser visto, eu aqui, ó, todo mundo querendo chamar a atenção daquela autoridade, e às vezes passa que ninguém percebe. E eu fico imaginando o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não precisa de mim para nada, o Deus que não precisa me olhar, porque, queridos, eu sou falho e eu sou pecador. Uma pessoa que talvez nem mesmo qualquer outra olhe com valor. Mas eu fico imaginando que o Senhor Todo-Poderoso olha com tanto carinho, com tanto amor para aquele que preserva a sua identidade. Ei, você quer chamar a atenção de Deus? Preserve a sua identidade. Não se preocupe em chamar a atenção de ninguém, mas chame a atenção de Deus. Porque quando nós chamamos a atenção dele, queridos, todos os olhares serão postos sobre nós. Todos. Quando eu chamo a atenção de Deus, todo mundo me vê. Porque eu sou diferente. Porque eu não sou igual a todo mundo, não. Eu sou diferente. Eu decidi preservar a minha identidade. Se você quer ser diferente, quer atrair a atenção de Deus, talvez você tenha sonhos. Todos nós temos projetos. Todos nós temos aí um futuro que nós desejamos alcançar. E talvez as suas circunstâncias atuais, elas não permitam que esse sonho ele se realize. Talvez você não tenha condições financeiras para esse sonho se realizar. Talvez você não tenha instrução, conhecimento, estudo suficiente para esse sonho se realizar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: chame a atenção de Deus. Porque é Deus que capacita, é Ele que pode realizar os teus sonhos. E para nós encerrarmos, quando o rei ele vai fazer as perguntas para os jovens, diz a Bíblia que nenhum se comparou a estes 4 jovens em conhecimento. Nenhum se comparou a estes 4 jovens no trato do trabalho. Mas sabe o que é que eu entendo, queridos? É que tudo isso nada mais foi do que uma oportunidade que Deus preparou para honrar aqueles que preservam a sua identidade. Agora pense comigo: 4 jovens escravos, desprezados, humilhados, até mesmo pelos seus próprios colegas, agora haviam sido honrados e estavam sobre todos eles. Pense comigo, queridos, vale ou não vale a pena preservar a minha identidade? Quando eu preservo a minha identidade, eu sou honrado por Deus. Eu quero que você levante a sua mão, que eu vou profetizar sobre a sua vida. Para todos aqueles que a partir de hoje decidiram no seu coração preservar a sua identidade, entenda isso. Você que está ouvindo a palavra de Deus e está pensando: não, agora eu quero preservar a minha identidade, Deus ele vai te honrar. Alabacando, porque a sua irmã da Rabagai, Deus ele vai te honrar. Talvez você esteja sendo humilhado, talvez você esteja sendo envergonhado, talvez você esteja sendo criticado, mas te prepara, porque aquele que preserva a sua identidade, ele é honrado por Deus, ele é exaltado por Deus, ele é coroado por Deus. Fique de pé em nome de Jesus.
falar, até mesmo porque eu não tenho nada para te oferecer. Você ouviu a palavra de Deus. Eu quero fazer um desafio aqui a você, que hoje entendeu a importância de preservar a sua identidade. E agora está pensando, não, eu preciso preservar a minha identidade. Mas eu não consigo. Eu já tentei. Eu já lutei. Mas eu não consegui. Eu quero te dizer que o único que pode te ajudar, ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. E você com as suas forças, você com toda a sua capacidade, você não vai conseguir preservar a sua identidade. Você precisa de ajuda. Eu quero convidar você que está disposto a partir de hoje a preservar a sua identidade. Daniel lhe propôs no seu coração e ele foi ajudado por Deus. A Bíblia diz que Deus concedeu a ele graça diante do chefe dos eunucos. Daniel, com as suas forças, não teria conseguido, não, queridos. Daniel, somente com o seu empenho, não teria conseguido. Ele conseguiu porque ele foi ajudado por Deus. Eu quero convidar você, se você é corajoso, se você propôs no seu coração, vem aqui à frente. Eu quero ver quem vai ser o corajoso de preservar a sua identidade. Você que não estava e falou no seu coração, vem aqui à frente em nome de Jesus. Deus, ele vai te honrar. Eu quero aqui fazer o meu segundo desafio. Aquela pessoa que está me ouvindo, eu sei que tem pessoas aí fora que estão nos ouvindo nessa noite. Quem sabe você já serviu ao Senhor, mas está afastado agora. Ou quem sabe você ainda não teve um encontro com esse Senhor, a oportunidade agora. Ele quer te dar uma identidade espiritual. Ele quer te dar um novo nome. Ele quer que você seja chamado por Filho de Deus. Se você está sentindo no seu coração, vem aqui à frente também. Eu quero orar por você. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse, amados, tem mais alguém? Não fique com medo. O Senhor, ele está neste lugar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração neste momento. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. E eu creio que Deus, ele vai escrever novas histórias aqui neste lugar. Eu creio que Deus, ele vai te honrar. Você que é fiel a Deus, jovem, você que é fiel a Deus, mesmo com todas as suas crises existenciais, mesmo com essa explosão hormonal que existe dentro do jovem, não é fácil. Eu quero dizer a você que se você se manter fiel, mesmo em meio a tudo isso, Deus, ele vai te honrar. Eu orei ao Senhor, amados. E eu pedi ao Senhor, Senhor, apenas uma pessoa. Senhor, tem duas pessoas aqui na frente. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E você vai orar comigo nessa noite. Porque o Senhor, ele está neste lugar. E hoje o Senhor está desejando que você decida no seu coração preservar a sua identidade, mesmo em meio às lutas, às calúnias, às humilhações, mesmo em meio a tudo isso, você vai ser honrado por Deus. Você vai ver como vale a pena preservar a sua identidade. Senhor meu Deus, em teu nome agora eu entro na tua presença, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, porque, Senhor, a tua palavra ela é fiel, ela é verdadeira, ela é imutável, Senhor. Eu quero te apresentar
estes jovens que estão aqui à frente, eles sentiram no seu coração, Senhor,